técnicas de iluminação externa, para muitos, são as mais difíceis. A primeira coisa que se deve fazer é fotometrar a luz de fundo e aí fazer uma opção. Se nós queremos só preencher a luz do primeiro plano sobre o modelo com a mesma intensidade do que foi encontrado no fundo. Aí a luz vai ficar uma coisa suave, bem equalizada, vai ficar tudo no mesmo nível de iluminação. É interessante porque, por exemplo, sob a luz do sol, vai suavizar as sombras que são projetadas abaixo dos olhos, nariz, queixo. Uma outra opção, que é muito usada e aumenta a dramaticidade da foto, seria o rebaixamento da luz. O rebaixamento da luz ele é feito fotometrando a luz do fundo. Então, por exemplo, se encontramos uma determinada intensidade, digamos que f8, de abertura no fundo, nós podemos ajustar o flash em primeiro plano, tanto o TTL quanto o Flash Studio, sendo que o Flash Studio é mais agradável, tem mais controle sobre o efeito, para dar pelo menos um ponto a mais de luz no modelo. Então a gente fecha o diafragma para 11, por exemplo, vai ser um ponto a mais de luz do que no fundo. Com isso o fundo vai ficando cada vez mais escuro, como se eu eclipsasse o dia. Dessa forma, o efeito que vai dar final é como se fosse uma aplicação de fundo, ainda que esse fundo seja natural, como se fosse uma aplicação feita em Photoshop do fundo. Dá um resultado bastante interessante e em dias nublados dá um aspecto bastante dramático, até meio de terror na foto, aterrorizante, fica bem interessante. Uma outra opção que fica bem mais natural seria o uso de um difusor gigante, um butterfly, que é um difusor translúcido, que deixa a luz por igual, como se fosse uma área de sombra. Normalmente ele é colocado sobre o modelo, então fica absolutamente por igual. O fundo geralmente fica estourado. É o efeito Duran, como nós chamamos, que 90% das fotos dele são feitas em contraluz dessa forma, mais luz no fundo, que estoura, você perde a nitidez, mas vê o modelo perfeitamente. Dá um resultado bastante bonito também, e muito simples de ser feito a custo muito baixo. Outra possibilidade ainda seria o uso de rebatedores. Então nós temos o rebatedor dourado, que aquece o tom de pele, como se fosse um bronzeamento, na verdade, sobre o modelo. O rebatedor prateado, que tem mais intensidade de luz, mas é uma luz mais fria. Entretanto, se nós ajustarmos o white balance da câmera, é possível deixar tão quente quanto com o rebatedor dourado. E nós temos o rebatedor listrado, que ele é listrado sucessivamente de dourado e prata, de forma que fica um tom mediano. Você aquece o tom de pele, mas não chega a ser ainda tão quente quanto só o dourado. Uma opção à parte, para quem já tem dois rebatedores, tem um dourado e um prata, seria usar os dois, um ao lado do outro, apontados para o modelo ao mesmo tempo. Vai dar o mesmo resultado do modelo de rebatedor listrado, sendo que a desvantagem é que tem que ter duas pessoas segurando normalmente, é mais difícil a logística e a forma de você operar isso, mas funciona tão bem quanto.